Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Mais uma aula aqui no nosso curso completo de Direito Constitucional, dedicado a você que se prepara aí para concurso pelo Brasil afora. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro, né? E já anuncio que o nosso desafio de agora é o estudo dos direitos sociais. Direitos sociais será a nossa matéria de estudo para este encontro. Direitos sociais que se encontram anunciados na Constituição Federal, do artigo 6º ao artigo 11. Ainda estamos estudando os direitos fundamentais, agora na categoria Direitos Sociais. Nós vamos começar aqui com a leitura do artigo 6º e depois, como costumamos fazer, vamos passar para você aí as notas mais importantes, os temas, as informações comumente cobradas em provas de concurso. Me siga aqui na leitura do artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Na forma desta Constituição. Termina-se o texto do inciso 6º, porque muitos desses direitos aqui anunciados se encontram melhor detalhados, se encontram melhor definidos em outros artigos aí da Constituição lá para frente. A exemplo aí do direito à saúde no artigo 200, o direito à previdência social no artigo 201, o direito à educação no artigo 205. Em tempo oportuno estaremos estudando aí educação, previdência social, saúde de forma mais detida. Mas o que importa agora, dentro desse estudo dos direitos sociais, é a sua compreensão global. Buscar aquilo que o examinador da sua banca de concurso busca para testar os seus conhecimentos. E vamos iniciar com uma dica. Antes de partirmos para as notas do seu portfólio, vamos começar com uma dica. Leia uma vez, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes este artigo 6º da Constituição, onde se encontram anunciados os direitos fundamentais, porque muitas das vezes as bancas examinadoras, a depender do concurso, costumam cobrar justamente a literalidade do texto da Constituição. Então leia com atenção para reter aí, para memorizar quais são os direitos sociais. Mas agora vamos para a primeira nota. Vamos para a primeira observação, né? Para o primeiro grupo aí de temas comumente cobrados nas provas de concurso. Os direitos sociais, esses direitos sociais anunciados do artigo 6º, que acabamos de ler, até o artigo 11, são direitos sociais de segunda geração. Os direitos sociais anunciados do artigo 6º ao artigo 11 são direitos fundamentais de segunda geração. Lá no começo do nosso curso, nós estudamos as gerações ou as dimensões dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais de primeira geração, de segunda e de terceira. Quando nós, agora há poucos dias, estávamos trabalhando o artigo 5º, ali, em sua maioria, estávamos tratando de direitos fundamentais de primeira geração. Agora começamos de segunda geração. Os direitos de primeira geração são aqueles direitos que exigem do Estado um não fazer em prol de liberdades do indivíduo, em prol de direitos do indivíduo. Estado, não interfira no meu direito à vida. Estado, não interfira no meu direito de liberdade de vida. Não interfira no meu direito de liberdade de crença, de expressão. Estado, não interfira no meu direito de propriedade, por exemplo. Seriam os direitos de primeira dimensão. Agora, os direitos fundamentais de segunda geração, aqui anunciados no artigo 6º, também nos demais artigos até o 11, são diferentes dos de primeira dimensão. Lá é o não fazer do Estado, aqui é o contrário, aqui é o fazer do Estado. Aqui se exige do Estado uma prestação positiva em prol do indivíduo, principalmente em prol do hipossuficiente, em busca
de reduzir as desigualdades sociais. Então, você bem conhece a nossa sociedade brasileira e sabe o quanto pesa aí as desigualdades sociais. Então, em busca de reduzir estas desigualdades sociais, aqui estão os direitos sociais de segunda dimensão, de segunda geração, exigindo-se do Estado fazer, um agir em prol do hipossuficiente, exigindo do Estado uma prestação positiva para que se alcance aí uma redução nas desigualdades sociais. Esta é a primeira nota para o seu portfólio em relação ao estudo dos direitos sociais. E já vamos para a segunda. Quando estamos tratando de direitos sociais e deste dever do Estado de prestar certos serviços em favor dos hipossuficientes, em favor do indivíduo, você nunca deve esquecer, porque o examinador da sua banca de concurso não esquece, o princípio da reserva do possível e a teoria do mínimo existencial. É bom que você anote. Princípio da reserva do possível e teoria do mínimo existencial são dois conceitos que você não pode esquecer quando está estudando os direitos sociais, quando se depara com esta história aí de o Estado prestar certo serviço, né? o Estado agir em prol de reduzir as desigualdades sociais. Por quê? Porque o princípio da reserva do possível nos quer dizer o seguinte: tudo bem que é dever do Estado oferecer serviços de saúde, por exemplo, serviços de segurança, é dever do Estado aí implementar políticas em busca da moradia, cuidar para que a ninguém falte a alimentação, o esporte, o lazer. Só que este dever do Estado está condicionado às suas condições financeiras. Não adianta se exigir do Estado que ele faça aquilo que ele não tem condições de fazer, por conta de falta de recursos e às vezes até por conta da legalidade do ato, né? Você sabe que nós temos anualmente um orçamento aí proposto pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, e o administrador, o governante deve seguir ali os trilhos da lei. Então, o princípio da reserva do possível tanto trata dessa questão da legalidade da aplicação dos recursos, mas no caso brasileiro, a nossa realidade é que muitas das vezes certos direitos sociais deixam de ser prestados porque faltam recursos ao Estado. Então o Estado se respalda no princípio da reserva do possível quando não pode prestar certos serviços, né, que se constituiriam ali, que seriam tomados como direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais. Agora, eu falei no princípio da reserva do possível e na teoria do mínimo existencial. O que significa dizer? Tudo bem, Estado, o seu orçamento não é suficiente para prestar de forma satisfatória e adequada todos os direitos sociais, certo? Mas o mínimo existencial, do mínimo existencial você não pode se furtar. O mínimo que o indivíduo precisa para uma vida digna, até mesmo para sobreviver, este mínimo é indispensável. Este mínimo você, Estado, tem que prestar. Então, de um lado, a teoria, ou o princípio da reserva do possível, e outro lado, aí essa teoria do mínimo existencial, certo que se prestem aí os direitos sociais à medida das suas condições orçamentárias, né, das suas condições financeiras, Estado. Mas isso não serve de desculpa para fugir de sua obrigação de prestar o mínimo existencial, aquele mínimo sem o qual a vida se torna inviável. Muitas vezes aí o Poder Judiciário determina que o Estado custeie certas cirurgias de pessoas hipossuficientes, porque ali é o mínimo existencial sem o qual aquela vida não tem mais condições de continuar. E aí, uma última observação para o seu portfólio em relação a esta primeira parte dos direitos sociais é que quando o Estado
o Estado não presta o mínimo existencial, se abre brecha para que o Poder Judiciário decida, determinando a implementação de políticas públicas. Em princípio, os três poderes possuem suas atribuições próprias e não pode haver a invasão de um na competência do outro, em princípio. Mas o Poder Judiciário pode determinar e determina, a gente vê isso aí no dia a dia, que o Poder Executivo preste alguns direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração, quando se verifica que ali nós estamos diante de uma questão de mínimo existencial. Se não for prestado o mínimo existencial, uma vida digna não é observada. E o Brasil se rege pelo princípio, o Estado brasileiro, né, se rege pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o Poder Judiciário pode se interferir naquela competência originária do Poder Executivo, quando o Poder Executivo deixa de prestar o mínimo existencial em matéria de direitos sociais, em matéria de direitos fundamentais de segunda geração. E aí, gente, foram essas as nossas contribuições aqui para os seus estudos. Espero que tenha sido útil. Peço que você se inscreva no nosso canal se não for inscrito ainda, curta esse vídeo e eu aguardo você para a nossa próxima aula, quando, continuando aí os estudos dos direitos sociais, estaremos vendo os direitos sociais coletivos dos trabalhadores. Importante matéria para os seus estudos. Eu espero você daqui a pouco. Daqui a pouquinho mesmo estaremos de volta com mais esta aula. Até já!